Olá, terceiro ano, medicina, módulo 16, última semana do curso e uma das aulas aí de fechamento do curso, que eu acho muito bacana, uma aula tranquila, mas com um grau de conhecimento técnico assim absurdo. É uma aula hoje sobre cardiologia intervencionista no diagnóstico, do diagnóstico terapeuta. Eu convidei hoje uma pessoa que é muito referência talvez quiçá nacional no assunto, que é o professor Moisés de Oliveira Lima Filho. Ele como ele vai se apresentar melhor, ele é de Ribeirão Preto e tem muita experiência nesse assunto. Professor Moisés, bom dia, muito obrigado pelo convite. A turma está com você. Boa tarde a todos, meu nome é Moisés de Oliveira Lima Filho, eu sou médico cardiologista intervencionista aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês, curso de graduação da Medicina USP de Bauru. Eu agradeço ao professor Thales Rubens de Nadai pelo honroso convite. Eu vou começar a minha apresentação agora. O tema da nossa apresentação é Cardiologia Intervencionista do Diagnóstico Terapêutica. Falar um pouco do histórico. A primeira cateterização cardíaca humana foi realizado pelo Dr. Werner Fosmann em 1929. Na ocasião, ele era um estudante de medicina do 5º ano e ele queria demonstrar que era possível a injeção de drogas diretamente no coração através de um catéter, e principalmente naqueles pacientes com parada cardiorrespiratória decorrente de intoxicações. Com esse intuito, ele se autodissecou com a ajuda da sua namorada, que na ocasião era uma enfermeira, e após a introdução do catéter na cavidade, ele subiu até o 2º andar, que era onde ficava o setor de radiologia, e fez essa documentação. O Dr. Werner Fosmann, ele virou urologista. Lógico que ele foi punido por isso, mas depois ele virou um urologista. Ele se formou e virou urologista. Entre 1941 e 1944, os doutores André Frédéric Cournat, um médico francês radicado nos Estados Unidos, e um médico americano, Dr. Dixon Richards, concomitantemente, mas em instituições separadas, começaram a desenvolver um método de medidas de pressões em câmeras cardíacas direitas e medidas de débito cardíaco através da oximetria. Então, esse trabalho dos dois foi fundamental para o conhecimento da fisiopatologia, principalmente das doenças cardiopatias congênitas, pelas doenças cardíacas congênitas, e também das valvopatias. Esse trabalho dos dois, juntamente com o Dr. Fosmann, levou que eles ganhassem o Prêmio Nobel de Medicina em 1956. Um pouquinho mais de histórico, agora já no contexto da coronariografia, né? Nós vemos aí o Dr. Mason Sones, que foi o homem que fez a primeira coronariografia seletiva via braquial, foi no ano de 58, e a partir daí ele começou a desenvolver o método de uma maneira também sistemática. É importante salientar, o Dr. Sones é o médico mais baixo, sem óculos. É importante salientar que essa primeira coronariografia foi feita acidentalmente, porque acreditava-se na ocasião que, se por um acaso injetasse na coronária, o paciente pararia. E naquela ocasião, a ortografia era realizada para estudar as valvopatias aórticas, principalmente. Então, o médico colocava o catéter dentro da aorta, saía de campo para evitar o raio-x e injetava à distância, sem ninguém segurar o catéter. Nesse momento, o catéter ricocheteou
dentro do ventrículo esquerdo, da aorta, e cateterizou sem querer seletivamente a coronária direita. E não aconteceu nada com o doente, ele ficou bem. Então ele viu que o método era possível, de uma maneira acidental. O Dr. Melvin Jude, que também está nessa foto, ele foi o responsável pela criação de catéteres pré-formados que são utilizados até hoje, né? Um catéter próprio para a coronária direita, um catéter próprio para a coronária esquerda, quer dizer, isso foi um tremendo avanço. Já o Dr. Mason Sones criou seu catéter, que leva o seu nome também, mas é um catéter polivalente. Um catéter só faz-se tudo, a direita, a esquerda, a ventriculografia, médias expressões, etc. Dr. Andreas Grunzig é um alemão radicado na Suíça que fez a primeira angioplastia coronária de 1977, e esse ato foi realmente um divisor de águas na história da cardiologia. Não só na cardiologia intervencionista, mas na cardiologia como um todo, abrindo novos horizontes de tratamento da doença cardiovascular. Tanto é que em 10 anos já estavam sendo implantados os primeiros stents pelo Dr. Ulrich Sigwart, que está no canto superior direito da foto, né? Dr. José Eduardo Moraes do Rego Souza, brasileiro, durante muitos anos foi diretor-chefe do Instituto Dante Pazzanese. E embaixo, o Dr. Julio Palmaz à esquerda, o Dr. Richard Schatz à direita, que foram os criadores do stent Palma-Schatz. O primeiro stent, foram 2 tipos de stents que foram colocados, o Dr. Ulrich Sigwart, um stent autoexpansivo, e o Dr. Eduardo Souza, junto com o Dr. Julio Palmaz, aqui no Brasil, e o Dr. Schatz, implantaram o stent de Palma-Schatz, no ano de 1987. E a evolução foi muito grande, né? Tanto é que 12 anos depois já estávamos colocando o primeiro stent farmacológico, stent eluído de droga, novamente aqui no Brasil, pelo Dr. José Eduardo Moraes do Rego Souza. Um papel fundamental aí na história, no desenvolvimento da cardiologia intervencionista. Essa é uma máquina angiográfica, um aparelho de hemodinâmica, né, que é fundamental para a realização. O paciente fica deitado, o raio-x ele sai pela porção inferior do aparelho e tem o detector de imagem que capta as imagens e elas são mostradas, a imagem de raio-x que são mostradas na tela ali para a equipe médica poder efetuar o procedimento. Além desse angiógrafo, tem também um polígrafo, para que a gente possa captar os sinais de eletro e de pressão durante o procedimento, entre outros aparelhos fundamentais numa sala de cateterismo. As vias de acesso são as mais variadas possíveis, mas 99% dos procedimentos a gente utiliza essas 3 vias, femoral, braquial ou radial. Tipos de catéteres, um arsenal muito grande, daí estão dispostos apenas catéteres diagnósticos, né, e se a gente for colocar os catéteres terapêuticos, então é algo impressionante. A quantidade de materiais, nenhum centro do hospital, nenhuma área, nenhuma unidade do hospital tem a variedade de materiais que dispõe o laboratório de cardiologia intervencionista. Basicamente, o que a gente faz num cateterismo cardíaco? Medidas de pressão, medidas de fluxo, medidas de resistências e áreas valvares. Além, é claro, da parte angiográfica. As pressões intracardíacas, intravasculares, os fluxos sistêmicos e pulmonares a partir praticamente de 2 técnicas diferentes, e que vai nos permitir cálculos, inclusive, de shunts, né, nos pacientes com cardiopatias congênitas. A partir das pressões e dos fluxos, medimos também as resistências e, finalmente, as áreas valvares. Lembrando das medidas de pressão, a pressão é a força exercida pelo sangue contra qualquer área unitária da parede vascular ou câmara cardíaca. As unidades que a gente utiliza é o milímetro de Hg, sendo que em situações de UTI, por exemplo, pode ser utilizado também centímetros de água. Basicamente, 1 milímetro de Hg é igual a 1,36 centímetros de água. O que a gente utiliza é o milímetro de mercúrio na nossa prática diária.
É importante que quando a gente vai fornecer essa informação para o aparelho, a gente informe para ele o que é o zero, né? A pressão atmosférica. Os planos de referência, que a gente vai deixar o transdutor de pressão para captação dessas pressões, que ele fique na altura da linha axilar média, é o chamado eixo flevostático, que fica entre o ângulo external e o dorso do paciente. Algo vai variar de acordo com a espessura do tórax, da compleição do paciente, entre 5 centímetros abaixo do ângulo external e 10 centímetros acima do dorso do paciente. Agora, a morfologia, as diferentes morfologias de curva, é claro que as morfologias elas se assemelham ao ato direito, a morfologia do ato direito, que nós vemos no plano superior, né? Ela é semelhante ao do ato esquerdo. A morfologia de ventrículo direito é semelhante ao ventrículo esquerdo, e da artéria pulmonar é semelhante de aorta, né? No entanto, os valores da pressão de artéria pulmonar geralmente significam, em termos sistólicos, 1/5 da aorta em condições normais, no indivíduo que não tenha nenhuma patologia. Uma curva de pressão obtida no nosso serviço. Nós vemos aí duas cores, né? O vermelho e o azul. A curva de pressão em vermelho ela está dentro do ventrículo esquerdo, e ela foi feita depois uma mudança da morfologia pela puxada do catéter, né? A gente fez um recuo do catéter do ventrículo esquerdo para a aorta. Essa manobra é essencial para que a gente possa identificar eventual gradiente de pressão transvalvar aórtico ou na via de saída do ventrículo esquerdo, como vocês vão ver no decorrer da aula. A curva em azul é a curva de artéria pulmonar, e a gente faz uma análise simultânea das curvas, né? Traçados são colhidos simultaneamente, pulmonar e aórtico. Uma nova curva de pressão, agora simultaneamente o átrio direito e o ventrículo e a aorta. E é fundamental essa coleta simultânea desse traçado para que a gente possa medir a resistência arterial sistêmica, que utilizamos a pressão média de aorta e a pressão média de átrio direito, colhidas simultaneamente. Só para que nós tenhamos uma noção dos valores normais que são medidos em cada cavidade, né? Lógico que com pequena variação. A média de átrio direito vai estar em torno de 3 milímetros de mercúrio. A média de átrio esquerdo é maior, em torno de 8 milímetros de mercúrio. O pico sistólico do ventrículo direito em torno de 25 milímetros de mercúrio, assim como da aorta. Ao passo que no VE é 130 o pico sistólico e de aorta 130 também, mostrando que existe uma relação aí no torno de 1/5, né? Geralmente, em condições normais, no paciente que não tem patologia, a pressão de artéria pulmonar, a pressão sistólica é 1/5 da pressão de aorta. Uma coisa que é importante a gente definir, inclusive, é a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, que a média dessa pressão diastólica final tem em torno de 8 milímetros de mercúrio, mas que pode variar entre 5 e 12, até 14 milímetros de mercúrio. Lembrando que tem uma entidade, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, em que o diagnóstico final acaba sendo o cateterismo. Né? O cateterismo, quando a gente detecta uma pressão diastólica final do VE acima de 15 milímetros de mercúrio, é um critério para diagnóstico de disfunção diastólica, uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção normal, preservada. As medidas de débito cardíaco, ou fluxos, né, sistêmico e pulmonar, são feitas basicamente por 2 métodos. Mas é importante que a gente determine o que é débito cardíaco. É a quantidade de sangue bombeado do ventrículo direito para a artéria pulmonar e do ventrículo esquerdo para a aorta na unidade do tempo. Geralmente a unidade que a gente usa é litros por minuto. Então nada mais débito cardíaco é o volume ejetado
vezes a frequência cardíaca, o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. A grande questão é o seguinte, como determinar esse volume sistólico, né? E a partir disso nós temos dois métodos, a técnica de Fick, são diluição de indicadores que a gente chama, né? Que a gente utiliza basicamente, a gente pode usar vários indicadores, mas basicamente a gente utiliza o oxigênio, e a técnica de termodiluição. Eu não vou entrar em detalhes em relação a essa fórmula, mas basicamente, para medir o fluxo tanto cardíaco, sistêmico quanto pulmonar, a gente faz uma análise do volume do VO2, né, do consumo de O2, sobre a diferença arteriovenosa de oxigênio, certo? Ao passo que na técnica de termodiluição, utilizamos um catéter específico. Esse catéter ele tem basicamente duas vias, uma que vai estar em contato com o átrio direito e a outra, a ponta do catéter vai estar na artéria pulmonar. A ponta do catéter tem um termistor que mede a temperatura, a variação de temperatura. Na porção atrial, na parte do catéter que está em contato com o átrio, a gente injeta um soro gelado e pela variação da temperatura ao longo do tempo a gente faz uma análise da área sobre a curva para chegar ao débito cardíaco por esse método. É um método muito utilizado, principalmente em situações de UTI em pacientes críticos, que há a necessidade da medida do débito e da resistência arterial, sistêmica e pulmonar para nortear a nossa terapêutica. Medida de resistência nada mais é que uma relação entre pressão e débito, pressão e fluxo. Para medir a resistência vascular sistêmica, como eu já havia dito, a média de aorta menos a média de átrio direito, registrada simultaneamente sobre o débito cardíaco avaliado por um dos dois métodos. E a resistência vascular pulmonar, a pressão média de artéria pulmonar menos a pressão média de átrio esquerdo dividido pelo débito cardíaco. Só para conceitualizar, né, a resistência vascular sistêmica representa a oposição ao avanço do fluxo sanguíneo das porções iniciais da aorta até o átrio direito, ao passo que a resistência vascular pulmonar representa a oposição ao fluxo do fluxo sanguíneo, ao avanço do fluxo sanguíneo das porções iniciais da artéria pulmonar até o átrio esquerdo. Além disso, nós podemos fazer cálculo de áreas valvares através da fórmula de Gorlin. Como vocês podem ver, é uma fórmula aí que tem 70 anos praticamente, né? E ela é utilizada até hoje. Através do quê? Medida do fluxo, uma relação entre fluxo e o gradiente médio transvalvar. Basicamente isso. O gradiente de pressão, né? Se queremos avaliar a aorta, a válvula aórtica, a gente vai medir o gradiente transaórtico ao longo do período de enchimento sistólico, de esvaziamento sistólico do VE. Se quisermos avaliar a mitral, nós vamos medir o gradiente transvalvar mitral e o tempo, o período de enchimento diastólico. Basicamente é isso. É claro que hoje em dia nós temos métodos que nos dão uma noção muito adequada, muito precisa, principalmente o eco da área valvar. Não há necessidade de se levar o paciente para uma sala de cateterismo para medir a área valvar para definir conduta. Não há necessidade. No entanto, esse método serviu como base para que os outros métodos se desenvolvessem. E a precisão dele faz com que ele seja, até hoje, considerado o método gold standard, né, o padrão ouro para a medida da área valvar. Mas rotineiramente não é utilizado. A não ser uma situação muito específica que um paciente que tenha dupla lesão valvar, e que a gente queira definir que o eco acaba sendo não conclusivo, mas são situações cada vez mais raras de ocorrerem na nossa prática clínica diária. Essa é a estenose mitral, né? Nós temos aí duas curvas simultâneas de ventrículo esquerdo e capilar pulmonar, e aquela área que está rachurada, a área em rosa,
mostra para a gente a noção do gradiente médio transvalvar mitral. Um exemplo de um paciente nosso, antes de mostrar esse exemplo, eu vou exemplificar uma curva normal, né? Um paciente que não tem alteração, curva de VE junto com capilar pulmonar. Capilar pulmonar está em torno de 14, a média. E se vocês observarem, não existe gradiente durante a diástole, entre o capilar pulmonar e o VE. Ao passo que a gente vai para um paciente que tem estenose mitral, como esse aqui, a coisa fica diferente, né? Você vê que a curva desloca lá para cima, a curva de capilar pulmonar, certo? Mostrando que existe um gradiente que vai ficar melhor exemplificado para vocês entenderem aqui nesse slide. A área rachurada em branco mostra para a gente o quê? O gradiente médio entre a curva de capilar pulmonar e a curva de VE. E o aparelho quantificou em 8 como esse gradiente médio. Num tempo, durante o período de enchimento diastólico de 33,58 milissegundos. O fluxo durante a diástole foi de 102,43, foi colocado na fórmula, e logicamente o computador já dá para a gente uma área valvar de 0,96 centímetros quadrados, ou seja, uma estenose mitral grave, e esse paciente precisa ser tratado adequadamente para essa estenose mitral grave. É uma barreira que precisa ser superada, ou via catéter ou via cirúrgica, né? Só para exemplificar, uma área valvar mitral normal, ela tem 4 a 6 centímetros quadrados. Quando a estenose discreta, ela é maior que 2,5 centímetros quadrados. Uma estenose moderada, ela vai estar entre 1,5 e 2,5. Uma estenose moderadamente acentuada está entre 1 e 1,5 centímetro quadrado, e uma estenose acentuada está com menos de 1 centímetro quadrado. Repetindo, o eco avalia muito bem e dá com alto grau de acurácia essa área valvar, e já define a necessidade cirúrgica ou de um procedimento terapêutico intervencionista para a estenose aórtica. Não há necessidade de fazer um cateterismo para chegar nisso. Bom, mas estamos exemplificando para que vocês conheçam o método. Novamente agora, uma outra situação na valvopatia, né, uma estenose aórtica, também grave. Nesse caso, não existem 2 catéteres, é um catéter só. O catéter estava dentro do ventrículo esquerdo, a curva de pressão. Se vocês observarem a pressão do ventrículo esquerdo de pico sistólico, está muito alta, está 270. A pressão diastólica final do VE está em torno de 36, né? Disfunção diastólica associada, ou uma disfunção sistólica também. A gente vai precisar ter o dado da ventriculografia para afirmar isso. E um gradiente de pico de 100, basicamente está 170 a pressão na aorta, mostrando para a gente que essa estenose aórtica é realmente grave. E pelo mesmo método, como eu já falei, a gente pode chegar na área valvar aórtica. Novamente aí mostrando o que é considerado normal, né? Uma área valvar aórtica acima de 1,5, ela é entre 1,5 e 4, mostra para a gente uma estenose aórtica discreta. Entre 1,5 moderada, abaixo de 1 é grave. E novamente, não há necessidade de se fazer um cateterismo para chegar nesse diagnóstico. O eco mostra para a gente perfeitamente o que está acontecendo. Eu coloquei essa curva de pressão de uma outra alteração, uma outra valvopatia, que é a insuficiência aórtica. Existe a regurgitação. E o volume regurgitante, o grau de volume regurgitante tem um impacto na curva de pressão. E o que a gente observa na curva de pressão do paciente com insuficiência aórtica grave? Há um grande diferencial entre a sístole
e a diástole, a chamada pressão de pulso, né? Uma pressão de pulso aumentada. Nesse caso, a gente vê que a sístole da aorta, que está em rosa, está em torno de 180, basicamente, né? O que não, menos, 160. E a pressão diastólica está em torno de 50, ou seja, a gente tem mais de 100 de pressão de pulso. Simultaneamente, essa pressão em rosa, a gente vê a pressão de VE, em preto. E olhem que interessante, a pressão sistólica está em torno de 160, ou seja, uma insuficiência aórtica pura, não tem gradiente. A pressão diastólica inicial está alta, está em torno de 20, está muito alta, e a pressão diastólica final está em torno de 50. E o que é mais interessante, quer dizer, isso denota para a gente o grau dessa insuficiência aórtica, a gravidade dessa insuficiência aórtica. Porque a pressão diastólica final do VE é igual à pressão diastólica da aórtica. Então, essa imagem aqui, a gente bate o olho e fala, é uma insuficiência aórtica grave. Mas é claro que, novamente, não há necessidade de fazer-se um cateterismo para chegar nesse diagnóstico. O quadro clínico do paciente, o exame físico mais o eco, já chega no diagnóstico perfeitamente. Bom, eu coloquei essa curva de pressão, que é um quadro extremamente interessante. Um paciente colhido durante no nosso laboratório, o que a gente observa aqui é que durante a coleta da pressão, o paciente sai de um ritmo sinusal em que há para um ritmo juncional. E por que ele entra em ritmo juncional, em que não há contração atrial? Nitidamente, a gente observa que tem alguns batimentos, os batimentos do meio ali, não tem onda P precedendo o QRS. E dá para observar que em algumas delas, algum desses complexos, a onda P está ali, no meio do segmento ST, está junto com a onda T, né? Mas depois retorna. Os últimos 3 batimentos volta a ter o P precedendo o QRS. Então, o que a gente observa? Que nos 3 primeiros batimentos, aqui, nos 2 primeiros batimentos, né? E nos 3 últimos, teve a contração atrial. Por quê? Porque teve a onda P precedendo o QRS. A despolarização dos átrios, que levaram à contração. Sendo que nos outros batimentos do meio, ó, não tiveram. A gente não nota a onda P. E o que significou? Uma redução do débito cardíaco. Uma redução do débito cardíaco por perda da contração atrial. Lembrando que que a contração atrial pode significar até 30% do débito cardíaco. Lembrando que a primeira fase da diástole, o que é? O relaxamento isovolumétrico. Né? Que praticamente o ventrículo, a pressão dele cai, né, sem modificar o volume, até que a válvula abre. Quando a válvula abre, há a fase de enchimento rápido. 60% a 70% do sangue entra nessa fase. Fase de enchimento lento, 5% a 10% do sangue entra nessa segunda fase. E, finalmente, a contração atrial, que pode representar até 30% do volume de sangue que entra no coração, no ventrículo esquerdo durante a diástole. Então, o que chama mais atenção nesse caso, por que esse paciente, sabe que 30% foi tão significativo? Foi sim. Esse paciente, se a gente observar os últimos batimentos, a gente vai conseguir ver que a pressão diastólica final do VE está acima de 20. Ou seja, é um paciente que tem déficit de relaxamento. Então, nesses pacientes que têm déficit de relaxamento, é aí que a contração atrial se faz mais importante. Se perde a contração atrial, o paciente faz um baixo fluxo, um baixo débito, né? Então, eu acho que essa curva de pressão é extremamente importante para a gente entender a fisiopatologia do que está acontecendo com o doente, e é necessário os conhecimentos fisiológicos, né? São fundamentais para entender todo o ciclo cardíaco, ok? Vamos agora passar à circulação coronária. Talvez não. Hoje a principal indicação de um cateterismo cardíaco é exatamente para se conhecer a anatomia coronária,
para definir a conduta, né? Não só no paciente que tem uma coronariopatia, mas pacientes que têm, por exemplo, uma valvopatia aórtica. Invariavelmente, esses pacientes são encaminhados para a sala de cateterismo para conhecer a anatomia coronariana para ver se não tem uma aterosclerose associada ao problema valvar. Associada, mas não relacionada, certo? Lembrando que a prevalência da doença aterosclerótica é muito alta, principalmente na população mais idosa. Então, para pacientes, isso varia, né? E não existe uma regra muito bem determinada, mas é claro que um conjunto de dados são analisados para se indicar um cateterismo num paciente num pré-operatório de uma cirurgia valvar, por exemplo. Chegou-se à conclusão, o paciente precisa fazer uma cirurgia para troca valvar. Aí vem a pergunta, esse paciente é coronariano? Que paciente a gente vai ter que fazer um cateterismo único e exclusivamente para analisar a circulação coronária? Então são situações bem específicas, mas a grande maioria dos pacientes vem para a sala de cateterismo já com a hipótese de diagnóstico na coronariopatia, tanto no contexto de uma síndrome coronária crônica quanto aguda, para a gente definir, a partir da definição da anatomia, definir qual que será a melhor conduta para esse paciente. Bom, aqui tem o nosso, uma imagem do Netter, a visão anterior e a visão diafragmática do órgão, né, do coração, que a gente pode ver a anatomia coronariana. E isso é um ponto de referência extremamente interessante, né, que é o chamado crux cordis, né, as retas que se cruzam aí, né. O crux cordis é uma região virtual, pode-se dizer, do cruzamento do sulco atrioventricular do sulco interventricular posterior, tá certo? E tem uma definição do grau de dominância de uma coronária, baseia-se se a coronária direita é dominante, a coronária esquerda é dominante, a partir do momento que a coronária chega nesse cruz cordis e dá origem ao ramo descendente posterior. Mas são detalhes aí que para um aluno de medicina não interessa tanto. Agora, essa é uma visão da coronária direita, numa projeção oblíqua anterior direita. A coronária direita nasce, na maior parte dos casos, do seio coronário direito, ela corre o sulco atrioventricular, e enquanto ela corre o sulco atrioventricular, ela vai emitindo ramos marginais direitos, que irrigam a parede livre do VD. E lá embaixo, no cruz cordis, ela bifurca-se no ramo descendente posterior, que vai irrigar a parede inferior do ventrículo esquerdo, e o ramo ventricular posterior, que vai irrigar a parede posterolateral do ventrículo esquerdo. É o que a gente está vendo aqui agora. Aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver a minha seta, eu nunca sei se vocês estão conseguindo ver a seta, mas de qualquer maneira, aqui está o descendente posterior, aqui o ventricular posterior, indo lá para a parede posterolateral do VE. Okay? Agora a coronária esquerda tem um tronco que se origina no seio coronário esquerdo. Esse tronco ele pode ser bi ou trifurcado, na grande maioria das vezes bifurcado, que vai dar origem a dois grandes ramos, que é a coronária circunflexa, que vai correr sobre o sulco atrioventricular esquerdo, e a coronária descendente anterior, que vai correr sobre o sulco interventricular anterior. Lembrando que a coronária direita e a coronária circunflexa são artérias especulares. Quanto maior uma, menor a outra. Ambas correm nos sulcos atrioventriculares, um no sulco atrioventricular direito e a outra no sulco atrioventricular esquerdo. Ao mesmo passo que a descendente anterior e a descendente posterior também são artérias especulares. Ambas correm no sulco interventricular, uma anterior, outra posterior. Agora uma visão oblíqua anterior esquerda, a gente vê indo aqui para 6 horas o ramo descendente anterior, indo lá, indo inicialmente para 3 horas e depois emitindo ramos a coronária circunflexa.
Além da análise angiográfica, a gente pode avaliar angiograficamente também a função do ventrículo. A função do ventrículo através da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. A gente avalia áreas de hipomobilidade geral e regional, né, global e regional. Né, e a gente consegue fazer a medida da fração de ejeção, que é uma medida que é analisada também por outros métodos, pela radiografia radioisotópica, ventriculografia radioisotópica, desculpe, pelo ecocardiograma, pela ressonância, todos fazem basicamente a mesma coisa. O que é? Medir o volume diastólico final e medir o volume ejetado. O volume ejetado nada mais é que uma diferença entre o volume diastólico final e o volume sistólico final. E a relação entre o volume injetado e o volume diastólico final dava noção para a gente de uma fração de ejeção. Uma fração de ejeção no paciente que não tem valvopatia mitral, numa insuficiência mitral, está em torno de 50%, acima de 50% ela é considerada normal. De 50% a 40% ela é considerada deprimida leve, de 40% a 30% ela é deprimida moderada, abaixo de 30% deprimida grave. E isso tem uma inferência em prognóstico. A fração de ejeção de veia, independente do método que ela é medida, é um dos principais preditores de morte e mortalidade no contexto da cardiologia, independente da etiologia da doença, seja valvopatia, seja miocardiopatia, seja coronariopatia, etc. Agora, exemplificando isso que eu falei, uma ventriculografia em oblíqua anterior direita, esse paciente, como vocês vão poder observar, ele não tem uma doença específica do músculo cardíaco, seja, ou melhor, não tem uma hipocontratilidade, esse é um músculo considerado normal, uma boa contratilidade de todas as paredes, a parede inferior, a parede anterior, a parede apical. Ao passo que esse próximo paciente agora já está um pouquinho diferente. Se vocês observarem que é um ventrículo que já está remodelado, né, já está dilatado, e o grau de contratilidade é difusamente reduzido. Além do mais, esse paciente ele é um Chagas que a gente observa nitidamente na ponta do VE uma expansão durante a sístole, um aneurisma chagásico, apical chagásico. Eu faria uma estimativa aí de uma fração de ejeção entre 40 e 50, em torno de 40 e poucos por cento daria uma disfunção sistólica de grau discreto. Agora, esse já muda um pouquinho de figura, como vocês vão observar aqui, esse é um ventrículo bastante dilatado. Ó. Praticamente, a contração é muito pobre, é globalmente reduzida. E remodelou, né? Então, com certeza, é um ventrículo que tem uma disfunção sistólica de grau acentuada. Eu acho que essas três imagens exemplificaram bem o contexto da ventriculografia. Agora, é uma situação um pouquinho diferente, ó, que é uma hipertrofia ventricular esquerda. Nesse caso, pelo contrário, nós temos uma contratilidade, né, vigorosa, um esvaziamento completo da cavidade, né, até exagerado. E a gente consegue notar um pouquinho de resíduo de contraste no ápice. Né? Esse paciente tem hipertensão. Né? E essa hipertrofia é decorrente da hipertensão. Essa hipertrofia é uma hipertrofia importante, às vezes a gente não consegue pegar hipertrofias tão bem assim como nesse paciente, mas nesse outro, então, é mais importante ainda. Né? Praticamente uma obliteração completa da cavidade. A gente não observa o contraste preenchendo a cavidade ventricular esquerda. É uma disfunção diastólica importantíssima nesse paciente. Né? O que ele tem? Uma cardiomiopatia hipertrófica septal assimétrica, na sua forma obstrutiva. Praticamente, olha, todo o ventrículo está hipertrófico, mas nessa aqui vocês vão ver melhor. É uma projeção oblíqua anterior esquerda cranial, que a gente observa o catéter, a ponta do catéter está encostado no septo. E se vocês observarem a porção mais basal do septo, aquela região que está mais próxima da via de saída do VE, ela
é proeminente, ela está entrando para dentro da cavidade. Tá? E essa proeminência do septo, essa hipertrofia assimétrica do septo, está fazendo com que haja um gradiente intraventricular esquerdo, na via de saída do ventrículo esquerdo. E a curva de pressão desse paciente é a seguinte. Ó. Observem. A curva de pressão em vermelho está a pressão de VE. Na via de saída do VE, a gente tem em torno de 100 de sístole. Ao passo que, a hora que a gente vai lá para o ápice, a pressão está em torno de 200 praticamente. Ou seja, um gradiente intraventricular esquerdo da ordem de 100 e decorrente de uma miocardiopatia hipertrófica septal assimétrica. E, corroborando tudo isso, o eletro, né? O eletro mostrando uma hipertrofia ventricular esquerda, uma sobrecarga ventricular esquerda importante. Padrão strain, alteração de repolarização, QRS em V4, V5 e V6 muito altos, né? Com certeza o Sokolov vai ser positivo, não tem dúvida. Então, um conjunto de dados laboratoriais que fecham o diagnóstico do paciente com hipertrofia ventricular esquerda decorrente de uma hipertrofia septal assimétrica. Bom, se até agora a gente deu uma pincelada mesmo nos aspectos diagnósticos relacionados a um laboratório de hemodinâmica, né? Agora vamos falar um pouquinho de terapêutica, que talvez hoje seja o que prevaleça na realidade do cardiologista intervencionista. Nós podemos realizar intervenções coronárias percutâneas, valvoplastias, implante percutâneo de próteses valvares, atrioseptostomias naqueles pacientes, aquelas crianças que têm uma cardiopatia congênita cianótica, somente a transposição das grandes artérias abre o septo, né, para que possa melhorar a mistura venosa, para dar uma chance para que essa paciente possa ser operada. Oclusão de defeitos congênitos, CIA, CIV, PCA, angioplastias das artérias pulmonar e aórtica, alcoolizações de artéria septal, exatamente para tratar o paciente que tem uma cardiomiopatia hipertrófica septal assimétrica, embolização de fístulas nos mais diferentes territórios e oclusão do apêndice atrial esquerdo nos pacientes que têm uma contraindicação aí ao uso de anticoagulantes. Bom, um exemplo da estenose mitral, que vocês estão vendo as duas imagens, no momento que o balão está sendo insuflado, à esquerda, à direita, ele completamente insuflado, está exatamente sobre a válvula, né? Então ele faz aquela cintura no ponto de estrangulamento, a hora que abre significa que a válvula cedeu, a estenose cedeu. E isso redundou uma melhora do gradiente médio, ó, que era 11 e passou para 4 milímetros de mercúrio. É um procedimento que já é considerado padrão ouro para tratamento da valvoplastia estenótica mitral há mais de 20 anos, há mais de 2 décadas, né? Com alto índice de sucesso, de 95%, desde que seja bem escolhido o paciente, né? E tem todos os critérios que a gente avalia antes de colocar o paciente em sala. A oclusão do apêndice atrial esquerdo, como eu havia dito, naquele paciente que tenha uma fibrilação atrial crônica, com chance de formar trombo no apêndice atrial esquerdo pela inefetividade dessa contração, já que o paciente está fibrilando, né? O átrio contrai na frequência acima de 300 batimentos por minuto, pela definição da doença, né? É um guarda-chuvinha, praticamente, que a gente coloca lá, via catéter, a imagem que vocês estão vendo ali, a lavagem do meio, no momento que ele está sendo colocado, implantado, e uma arte mostrando como é que fica, né, o apêndice atrial esquerdo obstruído, ocluído, para que não haja penetração de sangue durante o ciclo cardíaco e evite a formação de trombos. É muito utilizado, principalmente naqueles pacientes que têm uma contraindicação ao uso do anticoagulante. Na verdade, ele não é muito utilizado, deveria ser mais utilizado. Exemplo de uma comunicação atrioventricular, uma CIA, né? Na verdade, uma CIA uma CIA alta, né, em que a gente coloca uma interatrial, desculpa, está escrito errado, é comunicação interatrial, em que a gente coloca uma prótese para ocluir o defeito congênito que está entre os átrios. A imagem de cima a gente nota numa injeção
na veia pulmonar, que drena no ato esquerdo, e que o sangue reflui para o ato direito, através da comunicação. Na imagem de baixo, a prótese já está implantada e não há mais esse refluxo de sangue do ato direito, do ato esquerdo para o ato direito. Aqui fica mais fácil da gente mostrar uma ventriculografia esquerda na imagem da esquerda, em que no momento da contração o contraste reflui ali para o ventrículo direito através do defeito interventricular, a comunicação. E depois, na segunda, depois da prótese implantada, via percutânea, né? A partir do momento que ela é implantada, ela está bem segura, está bem colocada, a mesma ventriculografia mostra que não há mais a passagem de sangue através da comunicação, mostrando o sucesso do procedimento. A mesma coisa em relação à persistência do canal arterial. A primeira imagem da esquerda mostrando uma ortografia no momento em que a passagem do contraste através do canal da aorta para a artéria pulmonar, a gente nota nitidamente uma contratação tênue, mas existente da artéria pulmonar, e depois de implantado o disco, né, para oclusão do defeito, não existe mais a passagem, não existe mais o shunt da aorta para a pulmonar. Coarctação da aorta, nitidamente, após a emissão ali da artéria subclávia esquerda, tem uma obstrução, muito provavelmente um gradiente também. Na imagem B, a gente nota o implante do stent já, depois ele foi feito uma dilatação, e mostrou-se que o resultado final é um resultado bastante significativo, né, bastante satisfatório. É outra patologia que há muitos anos tratava-se única e exclusivamente por cirurgia, e hoje a cardiologia intervencionista trata de uma maneira adequada, com altos índices de sucesso, e o melhor, né, sem precisar abrir o peito do doente com uma alta 24, 48 horas após o procedimento ser realizado. Finalmente, falar um pouquinho sobre intervenção coronária percutânea, angioplastia com ou sem implante de stents, que podem ser realizadas tanto na síndrome coronária aguda quanto na síndrome coronária crônica. E nas síndromes coronárias agudas, eu gostaria de destacar a angioplastia primária no contexto do infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Esse conhecimento todo médico precisa ter, todo aluno de medicina precisa ter, independente se for fazer urologia, oftalmo, pneumo, ou for deixar de ser médico depois, mas ele precisa saber. A prevalência da doença é muito alta. A prevalência da aterosclerose coronariana é muito alta. A angioplastia primária ela deve ser tratada, deve ser identificada, e no contexto do infarto agudo do miocárdio, em que, com supra de ST, a gente precisa fazer uma angioplastia primária a partir do momento que é identificado que aquele paciente tem um IAM com supra de ST. É claro que se a gente identificar num local em que não tem uma hemodinâmica próximo, a gente tem que considerar a possibilidade de se fazer uma droga trombolítica para abrir aquela coronária que está obstruída por um trombo agudamente. Além da angioplastia, a gente pode usar outros catéteres para nos ajudar aí a fazer o procedimento, colocar os stents. A aterectomia rotacional eu gostaria de destacar, que é um método que cada vez a gente usa mais, que principalmente a gente consegue vencer o cálcio de uma maneira muito eficiente, né? E além disso, durante os procedimentos, a gente pode utilizar de outros métodos diagnósticos, por imagem, ou então métodos funcionais, que nos dão a noção de como está a parede do vaso internamente, né? E também se aquela lesão é realmente significativa. Por exemplo, a ultrassonografia intracoronária, ela tem duas funções aí. Ela analisa para a gente a característica da placa, o tamanho do vaso, e ela também pode dar uma noção para a gente de se aquela placa ela tem alguns aspectos de instabilidade que fazem com que a gente possa escolher um método ou outro na hora de tratar. O OCT, a mesma coisa, é menos utilizado. E o mais interessante, a reserva de fluxo fracionada, que basicamente analisa para a gente se aquela lesão ela tem, se ela for uma lesão moderada, se ela dá isquemia ou não.
Bom, eu vou exemplificar um paciente com infarto agudo do miocárdio com supra de ACT na parede inferior. Foi feito um cateterismo rapidamente, a partir do momento que foi identificado, o paciente chegou no hospital. Esse paciente foi medicado na chegada com 2 drogas antiagregantes plaquetárias, a aspirina e o clopidogrel, que elas atuam de uma maneira sinérgica para otimizar os resultados antiagregantes, né? Essa é a coronária esquerda, e a gente observa já na descendente anterior que é esse vaso que está vindo aqui para 5 horas da tarde, lá no comecinho dela, uma obstrução de uns 60%. Agora, a mesma coronária esquerda vista em outra projeção, uma oblíqua, uma PA caudal, e a gente observa agora a coronária circunflexa, que sai 90 graus em relação ao tronco, né? Que ela já emite um grande ramo marginal que tem uma obstrução, ela própria também tem uma obstrução aí no segmento médio, e dá um outro ramo marginal que também tem obstrução. Ou seja, esse é um paciente, por enquanto, biarterial, mas muito provavelmente triarterial, que a gente vai identificar a coronária direita agora, né? Obstrução nas 3 grandes artérias. E, finalmente, a coronária direita, que é a responsável pelo evento isquêmico agudo, né? Vocês observam, até vou parar a imagem aqui para que vocês consigam ver a imagem um pouquinho melhor, né? Basicamente, tem uma interrupção da passagem de contraste no segmento proximal da coronária direita. E o fluxo está reduzido distal. É uma placa que instabilizou e formou um trombo, né? E o fluxo reduzido. O que foi feito para essa paciente? Bom, antes disso foi feita uma ventriculografia, né? E é interessante essa ventriculografia na parede inferior, onde está o catéter, está encostando na parede inferior, ó, o catéter de pigtail. A gente observa que a contração não é tão importante quanto na parede anterior. Por quê? Porque a artéria coronária direita, que está com aquela lesão, ela irriga a parede inferior. Então aqui a gente está observando a área infartada, que não está contraindo. Isso tende a melhorar se a gente conseguir fazer uma abordagem rápida, eficiente, segura, né, para a revascularização dessa lesão. O momento em que o stent foi passado um fio guia através da lesão, o momento que o stent está sendo implantado. E, finalmente, o resultado final aí, né, a lesão desapareceu praticamente, né, e o fluxo restabelecido na coronária. Isso significa, com certeza, um impacto na sobrevida desse paciente. Então, em relação à angioplastia coronariana, eu gostaria de colocar que é um método terapêutico de escolha, tanto no contexto clínico agudo quanto crônico das síndromes coronárias. E a angioplastia coronária primária, no contexto do IAM com supra-DST, nas primeiras 6 horas, indicação classe 1 com nível de evidência A. Precisa ser realizado. Ok? Precisa. Isso por qualquer diretriz, a brasileira, a americana, a europeia. Então, até 12 horas, sim. Se por um acaso observarmos que em 2 horas do diagnóstico esse paciente não tem condições de chegar num laboratório de cateterismo, faz o trombolítico. E depois encaminha o paciente para o serviço que tenha uma sala de cateterismo. E eu queria agora finalizar apenas falando sobre um procedimento que revolucionou a cardiologia nos últimos anos, que é o implante transcatéter de válvula aórtica. Os pacientes com estenose aórtica grave. Inicialmente, para aqueles pacientes considerados inoperáveis, depois para alto risco cirúrgico, depois moderado risco cirúrgico, e atualmente a realidade do implante transcatéter de válvula aórtica, em substituição à cirurgia tradicional a peito aberto, já para os pacientes de baixo risco cirúrgico. Para chegar nesse nível, vários trabalhos sérios, com metodologia adequada, e que o paciente com aquela característica, ele foi randomizado para um braço ou para outro, foram realizados. Mostrou-se os resultados. Eu vou exemplificar um paciente que eu apresentei no Congresso Brasileiro de Hemodinâmica o ano passado. Desculpe que está em inglês, porque era o Congresso Latino-Americano associado.
É um paciente homem de 67 anos, uma falta de ar, uma dispneia, uma insuficiência cardíaca classe funcional 2. Lembrando que o paciente com estenose aórtica tem uma tríade de sintomas, né? Dor precordial, falta de ar e síncope. Nesse caso, o paciente tinha apenas falta de ar. Há 6 meses, classe 2, e evoluiu para a classe 4, ou seja, dispneia em repouso há 1 mês. E mostrava, tanto no exame físico quanto nos exames laboratoriais, um derrame pleural à direita. Durante esse período, ele teve uma perda ponderal de 5 quilos, decorrente da insuficiência cardíaca. Estava medicado com furosemida, aspirina, simvastatina e ramipril. Paciente com comorbidade, uma doença coronariana, já diagnosticada, linfoma de Hodgkin, tratado há 20 anos por quimioterapia e radioterapia, uma alteração do metabolismo da glicose, asma e doença, uma colecitopatia crônica calculosa. Exame físico, nada que chamasse atenção, além do sopro sistólico aórtico ejetivo, uma diminuição da expansão pulmonar, decorrente, entre outras, pelo derrame pleural. O edema periférico também, mostrando uma insuficiência cardíaca direita à esquerda e uma cifoescoliose. Esse é o eletro do paciente, mostrando um eixo um pouco desviado para a direita, decorrente da hipertensão pulmonar, e um bloqueio de ramo direito. Basicamente, é isso que a gente vê. O raio-x de tórax chama bastante atenção, né? O raio-x de tórax já salta os olhos, o derrame pleural à direita, uma redistribuição de trama vascular pulmonar. A área cardíaca até que não está tão aumentada, né? Acho que o ICT, infelizmente o ICT fica difícil da gente avaliar aqui em função do derrame pleural, né? Mas o que chama atenção é essa imagem que a gente consegue ver muito pobremente aqui no PA, mas o perfil ela salta aos olhos ali, né? Entre o externo e a aorta, né? Na porção superior ali da imagem do raio-x, né? Uma imagem cálcica, decorrente do quê? Da radioterapia que esse paciente sofreu 20 anos atrás. Bom, foi submetido a uma coronariografia, esse é o caso, que tinha uma estenose aórtica já diagnosticada pelo eco, e já com definição cirúrgica, e a coronariografia foi feita exatamente para mostrar aonde tem que se colocar ponte durante o ato operatório, troca valvar. E a gente observa nitidamente na imagem da esquerda, o tronco já com grau de obstrução não muito significativo, a circunflexa saindo lá para cima, com vários pontos de obstrução, coaxial ao tronco, saindo a descendente anterior também com a lesão significativa. Isso é melhor ilustrado na figura do meio, né, que a gente nota a descendente anterior saindo para cima agora, né, e a CX saindo para baixo, cheia de lesões, né, o que a gente chama de lesões em rosário, né, tem uma, depois tem outra, depois tem outra. E finalmente a imagem da direita, a coronária direita, uma lesão praticamente total no segmento médio, praticamente tem uma interrupção do contraste ali passando por essa obstrução. Esse paciente foi-se decidido que ele era um paciente de alto risco cirúrgico, em função disso não foi operado e foi indicado o TAV. Essa TAV, que é implante percutâneo de prótese aórtica, foi precedida de um tratamento percutâneo também. Isso que é interessante desse caso, mostrando que nós podemos tratar percutaneamente um paciente com esse grau de complexidade, tanto as coronárias com sucesso, quanto a estenose aórtica. E no caso, se vocês se lembram da lesão, praticamente desapareceram as lesões, as obstruções na circunflexa, a DA também tratada com ótimo resultado, e mostrando, infelizmente, nós não conseguimos recanalizar a coronária direita em função do cálcio. Mas a gente praticamente mudou o patamar desse paciente. Era um triarterial, passou a ser um uniarterial. Okay? Diante disso, ele foi levado para a sala cirúrgica, a sala de hemodinâmica, na verdade, 2 semanas depois, para a realização da TAV. Esse é o momento que precede o implante da válvula, em que a gente faz uma ortografia, que mostra uma discreta regurgitação da aorta, né? Aquela imagem nítida aqui, aquela imagem cálcica, né, calcificada aqui em cima, né, que parece que está encostando na aorta, mas na verdade não está, ela é anterior a ela, né. Agora, a gente já ultrapassou a estenose com um fio guia,
Nesse momento, a gente está subindo a prótese através desse fio guia, está passando ali pela aorta descendente. Uma coisa que chama atenção, que é o fio guia, que parece um rabo de porco, tá vendo? Que está dentro do VE, e do lado tem um cabinho, que é o cabo de marca-passo, que está do lado, tá no ventrículo direito, né? Esse marca-passo a gente utiliza durante o procedimento para aumentar a frequência cardíaca, a gente faz o chamado pacing ventricular, coloca o coração contraindo a 180 batimentos por minuto durante a expansão da válvula, através do balão, né? Para quê? Para que não haja o deslocamento da prótese durante o implante. Porque se acontecer o deslocamento e ela embolizar, é uma tragédia, né? Vocês podem imaginar. E agora o momento do implante. Não sei se vocês percebem, a gente já começou o pace, já está batendo o coração com a frequência muito mais alta. Foi feita uma localização da prótese, né? Expandindo com um balão, tá vendo? Essa é uma prótese expansível por balão. Tem outro tipo de prótese, que ele é auto-expansível. O mecanismo é um pouco diferente, né? Mas altamente eficiente como essa. E no finalzinho, vou até repetir para que vocês possam ver a taquicardia induzida pelo marca-passo, né? Para que a gente possa... E esse é o implante perfeito, ó, não teve nenhum tipo de deslocamento. Tá excelente. A gente faz aquela imagem final ali, antes de fazer a insuflação final, né? E finalmente, depois da prótese implantada, bem aposta, né? Não fechou nenhuma coronária, que é importante, isso pode acontecer. Né? Claro que é uma complicação que a gente tem que prever. Quando o paciente está em sala, a gente tem que saber se, através de exames, a gente consegue detectar quais são os pacientes de maior risco, principalmente a tomografia, basicamente, que a gente faz, né? E, finalmente, a curva de pressão, que mostra o sucesso do procedimento. Ó. A curva de pressão simultânea ventrículo esquerdo e a aorta, mostrando um gradiente de pico aí da aorta de 70, e depois do tratamento, basicamente, normalizou, sem gradiente. Ou seja, o sucesso, foi um procedimento, foi um sucesso, o paciente, 48 horas depois, ele estava em casa. Só para ilustrar, o estudo PARTNER 3, que foi um dos estudos que mostrou a eficiência e a segurança do método, dessa vez já para pacientes de baixo risco, pacientes com estenose aórtica severa sintomática, eles foram randomizados, 1 para 1, metade dos pacientes foram randomizados para TAV, a outra metade para cirurgia. E, ao final de 30 dias, 6 meses, 1 ano e 10 anos, foram feitas as análises dos endpoints primários. Nesse caso aqui, ó, qual foi o endpoint primário? O composto de óbito, AVC e rehospitalização. Ao término de 1 ano, 8,5% dos pacientes que foram submetidos à TAV tiveram algum desse desfecho. Ao passo que 15,1% dos pacientes que foram operados tiveram algum desses desfechos. Essa diferença foi significante do ponto de vista de não inferioridade. Isso é importante falar, que esse estudo era para avaliação de não inferioridade e foi significativo, ou seja, a TAV não é inferior à cirurgia no contexto do paciente com baixo risco. Mais que isso, ele mostrou que era superior. Não só mostrou ser não inferior, mas mostrou ser superior. Diante disso, a gente pode afirmar que hoje a TAV é uma indicação classe 1 com nível de evidência A para esses pacientes. Só que no Brasil, a gente tem um problema, que a prótese ainda não faz parte do rol dos procedimentos que são obrigatórios de serem cobertos pelos convênios ou então pelo SUS. Então essa é a triste realidade brasileira, mas isso tem de se mudar logo, né? E lógico que a gente tem que fazer uma homenagem ao professor Alain Crébier, um francês, uma pessoa excepcional, que em abril de 2002 fez o primeiro implante em humanos da prótese valvar biológica aórtica. Bom, eu queria só complementar que a cardiologia intervencionista,
Em seus primórdios, ela foi crucial para o entendimento da fisiologia e da fisiopatologia cardiovascular. Ela permitiu o desenvolvimento de um conhecimento extraordinário para que outras áreas da cardiologia também se desenvolvessem. Durante muitos anos, ela foi uma ferramenta muito poderosa do ponto de vista diagnóstico. Continua sendo, só que menos utilizada. Atualmente, ela ocupa principalmente um lugar de destaque no arsenal terapêutico das doenças cardiovasculares, através das angioplastias, das valvoplastias, dos implantes. Bom, eu só acho que eu me alonguei um pouquinho mais do que eu queria falar. Agradeço novamente ao professor Tales ao honroso convite. Esse é o meu e-mail, estou à disposição, podem me ligar a qualquer momento para tirar dúvidas e espero poder retornar e dar outras aulas aí para vocês. Um prazer. Um grande abraço a todos, muito obrigado.